Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de algo que não muda. Ou seja, quando se estrutura de alguma forma, ao longo de toda a infância e adolescência, aquilo atinge um patamar e a tendência natural é chegar nessa estabilidade. A pessoa não muda. Então, dentro desse conceito de estrutura, que é aí que entra a tipologia junguiana, o Jung ele determina que a relação com o mundo, né, partindo da questão da consciência, ela vai se estabelecer por três parâmetros. Como eu julgo esse mundo, como eu percebo esse mundo e qual é a minha atitude em relação a esse mundo. Então, esse conceito básico da tipologia, ele é utilizado na clínica para eu conhecer, primeiro, quem é a pessoa que está na minha frente. Sem isto, eu não consigo, muitas vezes, dialogar com aquele indivíduo. Eu estou falando de alguma coisa e a pessoa está entendendo outra. Então, como psicólogo, eu também tenho que modular o meu discurso para que a comunicação ocorra de uma forma efetiva e que a pessoa ali, o receptor da informação, ele abarque aquele conteúdo com o intuito daquilo chegar até os conteúdos inconscientes e trazer esses conteúdos para a consciência, que isso é o processo terapêutico. Então, quando a gente fala de estrutura de personalidade, nós estamos falando de algo que está na consciência e partindo do pressuposto junguiano da relação com o inconsciente, a estrutura oposta é inconsciente. Então, aqui eu já estou falando de uma psicodinâmica. Então, aquilo que se estrutura na consciência, o oposto é inconsciente. A pessoa não sabe ou é primitivo a ponto da pessoa não desenvolver aquilo. Então, uma pessoa, por exemplo, aqui já dando um spoiler, se ela for extrovertida na maior parte do tempo da vida, assim, no dia a dia, quando ela está tranquila, quando ela não tem nenhum estado alterado emocional, a tendência natural dela é para a extroversão, então a introversão ela se torna inconsciente. Ela é menos praticada, ela é menos hábil, a pessoa não tem controle, incomoda quando introverte, no caso de um extrovertido. Então, quando a gente fala de psicodinâmica, a gente está falando disso. Quando eu estou na frente do meu cliente, eu estou vendo, obviamente, a atitude dele pelo discurso. Se ele é mais extrovertido, se ele é mais introvertido, se ele está mais voltado para aspectos racionais ou emocionais, se ele está mais voltado para coisas concretas ou coisas mais subjetivas. E se eu não modulo o meu discurso para ele entender isto, então não tem comunicação, é falho. E esse é o lugar que a tipologia deve entrar. Ele é a base do processo clínico na psicologia analítica. Para além de conteúdos como interpretação de sonhos, ou conteúdos do inconsciente, identificar os complexos que estão ativados e tudo isso. Sem a tipologia, eu não consigo fazer nada disso, porque eu tenho que criar a diferenciação entre a consciência e o inconsciente. E esse é o primeiro passo. Para muitos profissionais que seguem outras abordagens, isso parece um tanto quanto vago ou que não deve ser utilizado na psicologia analítica porque só fala de ego. Porque as pessoas tendem a focar diretamente no inconsciente. Mas se eu não usar a consciência para fazer o meu cliente chegar ao conteúdo inconsciente de uma forma que ele consiga lidar com aquilo, então eu, como terapeuta, estou sendo falho. Eu estou usando uma abordagem, uma prática clínica falha. E aí começa a questão da própria teoria, que é onde a gente vai entrar. Aproveitando, se tiverem dúvidas ou perguntas, fiquem à vontade, levantem a mão e perguntem, tá? Aqui a gente está deixando tudo muito aberto, nada assim de eu falo, falo, falo e fala só no final. Fiquem abertos para perguntar se tiverem dúvidas. Eu entendo que muitos de vocês podem estar estudando, ou são profissionais já, ou estão começando conhecendo a psicologia analítica, ou já conhecem há bastante tempo. O grupo aqui é heterogêneo, então fiquem à vontade. Bom, explicando um pouquinho, né, sobre a estrutura da personalidade, ou seja, a tipologia, né, que é parte do complexo do ego, é a forma como a consciência se relaciona com o mundo, ela é dividida em três partes: como eu julgo, como eu percebo e qual a minha atitude. Então, o pressuposto básico é que cada uma dessas variáveis é subdividida também em dois aspectos. Por quê? Na psicologia analítica, o princípio básico é a dualidade. Porque a primeira dualidade é a própria consciência com o inconsciente. Então, o primeiro par de opostos é esse. Todos os outros pares de opostos surgem após o surgimento da consciência.
Então, por exemplo, para os animais, é 100% inconsciente. Eles não têm consciência autorreflexiva. Então, eles são imersos no inconsciente e isto é uma unidade. Não há uma diferenciação. Eles podem até ter algum nível de consciência, mas que não chega a ser autorreflexiva. Eu existo, eu sou, eu sei que eu sou eu e não sou outra coisa e não pertenço não sou um grupo, eu estou num grupo. Então, nesse lugar, o ser humano é diferente por causa da consciência. E essa dualidade já cria a separação da consciência com o inconsciente. A atitude é aquilo que é o movimento que a pessoa faz frente ao objeto. Então, uma pessoa extrovertida, ela vê um objeto, a tendência natural dela é ir até o objeto. Então, ela se move, ela vai até o objeto para tentar compreender aquele objeto. Esse é o lugar do extrovertido. Agora, vamos considerar. Se a pessoa tem vários objetos, ela vai tentar seguir para todos os objetos ao mesmo tempo. Então, a gente está falando que a atenção dela é voltada para fora. Quando eu falo atenção concentrada. Então, ela direciona a atenção dela para todos os estímulos que ela recebe. Então, naturalmente, os extrovertidos precisam, não que eles preferem, eles precisam de muitos estímulos. Ah, ambientes em que tenha um som, pessoas falando, grupos de pessoas ou lugares que tenham várias coisas ocorrendo ao mesmo tempo, e o extrovertido consegue abarcar todas essas informações de uma forma muito ampla. Então, se eu fosse traduzir numa imagem, numa explicação assim mais pragmática, o extrovertido tem uma visão aberta. Então, ele vê as coisas de forma muito mais ampla que o oposto, que é o introvertido. Se o extrovertido se move até o objeto, ou seja, ele vai atrás dos estímulos e ele precisa de estímulos, quando eu falo estímulo, é estímulo mesmo, visual, sensorial, como um todo, né? Intelectual, assim, cognitivo, é qualquer coisa que coloque a atenção dele em funcionamento. Se o extrovertido age dessa forma, a tendência natural é que o extrovertido seja impulsivo. Porque se ele se tem um estímulo que está chamando ele, ele vai. O estímulo chama, o mundo externo chama. Então, naturalmente, ele tem dificuldade de olhar para o mundo interno. Porque o mundo interno é inconsciente e o que é inconsciente a pessoa não percebe em si mesma. O introvertido é o contrário. Se o extrovertido ele é impulsivo, o introvertido vai ser hesitante. Por quê? Porque ele não vai até o objeto. Ele se apropria do objeto à distância. Então não tem movimento. Então, não que não haja movimento, o movimento ele é retardado. Então, enquanto o extrovertido se joga no objeto e depois se pergunta por que eu fiz isso, o introvertido ele hesita. Ele não vai para o objeto. E se o objeto troca de lugar ou muda, aí ele se pergunta por que eu não fui. O lugar do introvertido é o mundo interno, então não é o mundo externo. E para o introvertido, as impressões sobre o objeto são a realidade que ele precisa viver, é o estímulo que ele precisa. Então, os estímulos internos, as impressões sobre si mesmo, as impressões sobre o que está sentindo, as impressões sobre o corpo e as reflexões que faz sobre o mundo chamam mais ele do que o mundo externo em si. Por isso que o introvertido hesita. Ah, professor, mas onde que a gente vê isso na clínica? No discurso. Quando o cliente começa a relatar, por exemplo, a semana. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz. Então, você fez como? Como que você agiu? Qual foi a sua atitude em relação? Ah, não, eu fui, não sei o quê. Não fui, deixei de ir. Então, eu vou trazer um caso aqui, uma situação que ocorreu há pouquíssimo tempo. Vamos considerar, por exemplo, o Brasil como sendo um país predominantemente extrovertido. Então, vamos deixar aqui como uma hipótese, que a maioria dos brasileiros é extrovertida. Por uma questão de clima, por uma questão de cultura, uma necessidade de estar fora de ambientes fechados, uma necessidade de estar em grandes grupos.
uma coisa que é inerente à nossa cultura. Então, nessa hipótese, a maioria dos brasileiros, mais de 50%, é extrovertida. O que aconteceu com essas pessoas durante o lockdown da pandemia? Ficaram fechadas em ambientes pequenos, muitas vezes com as mesmas pessoas, família em geral, tendo que se relacionar com um computador para trabalhar, ou seja, uma atenção focada que é específica para quem é introvertido. Introvertidos ficaram de boa na pandemia, mas os extrovertidos ficaram com restrição de estímulos. O que aconteceu com eles? Qual é o principal quadro que surgiu com a pandemia? Ansiedade, depressão, problemas de relacionamento familiar. As pessoas não estavam acostumadas a ficar tanto tempo convivendo com as mesmas pessoas num ambiente dentro de casa. Toda essa situação surge porque a pessoa estava sendo privada de ser quem ela é. Vamos pegar o contrário. Os introvertidos que passaram muito bem e tranquilamente na pandemia, que não sofreram nada, porque já estão acostumados a ficar sozinhos, com uma atenção concentrada muito alta, tanto que introvertidos, quando eles param de ouvir, você pode chamar ele, está tão concentrado que não ouve, e aí tem um termo para isso, né? Uma capacidade de distrabilidade. A pessoa fica tão concentrada que ela cancela os estímulos, os próprios sentidos. Então ela não ouve, ela não vê. De repente ela fala, ai, não ouvi você me chamando. Isso é bem da introversão. Os introvertidos, depois que acabou a pandemia, tiveram que voltar para o trabalho presencial. E aí eles estão indo para um lugar da extroversão, ter que voltar a pegar trânsito, a andar de ônibus, de metrô, a encontrar um monte de gente, tudo isso é estímulo. E aí os introvertidos, naturalmente, começaram a desenvolver quadros como burnout. Por quê? Porque estavam acostumados a ficar num lugar muito confortável, que é dentro de casa, que é o lugar das impressões internas, e de repente foram forçados a voltar para um mundo externo que chama e estimula demais. Então, essa situação, ela começa principalmente quando a pessoa ela está sendo algo que ela não é, ou sendo forçada a estar no lugar que não é o adequado para ela. E isso só referente à atitude. Só estou falando de como eu lido com um objeto no mundo. Como que eu analiso esse objeto. Mas é suficiente, Sérgio, para a gente trabalhar no consultório? Não, isso é um dado. É como eu falei, a estrutura da personalidade ela tem três características. Então, a primeira é a atitude. A segunda, que a gente pode chamar de percepção, é como eu percebo o mundo. Ou seja, eu só posso perceber de duas formas. Pelo objeto em si, ou seja, eu toco o objeto. Eu uso os meus sentidos para definir que o objeto existe. Então, enquanto a atitude me diz aonde o objeto está, a percepção vai me dizer o que é esse objeto, se ele existe ou não. Então, se eu pegar uma pedra na mão, eu vou sentir que ela existe, ela é sensorial. Mas também eu posso pensar, bom, isto é uma pedra. Veja, o conceito pedra é um conceito abstrato. É um nome que eu dou para aquele objeto. Então, eu tenho duas instâncias aqui. Uma é o objeto em si, que eu me aproprio dele de forma sensorial. A outra é a ideia sobre o objeto. E aqui a gente tem a segunda parte da tipologia junguiana, as funções sensação e intuição. Então, sensação, a própria palavra diz, é algo que eu sinto, que eu percebo pelos sentidos. É algo da qual eu me aproprio usando os sentidos, visão, olfato, paladar, audição, tato e outros sentidos também, né? Existe um sentido estomacal hoje em dia. Então, aquele frio na barriga, por exemplo, isso é um sentido, é considerado um sentido hoje. Então, qualquer coisa que afete o corpo ou que dependa do corpo para ser compreendido. Já a intuição é o contrário. A intuição é a ideia que o objeto me dá. Enquanto a sensação me diz que o objeto existe,
A intuição vai me dizer de onde esse objeto veio e para onde ele vai. Ou seja, a intuição é atemporal, enquanto a sensação ela é fixa no presente. Um objeto só existe agora. Eu não sei para onde ele vai daqui a 2 minutos. Ele pode continuar não existindo. Ou eu posso jogar fora e ele não estará mais no meu campo sensorial. Já a intuição, ela me afirma que o objeto ele continua existindo após a minha experiência sensorial. Uma pedra não deixa de existir só porque eu joguei ela fora. Então, isso também a gente percebe muito no desenvolvimento infantil, quando a criança está saindo do aspecto mais concreto da existência e começa a perceber a nuance do aspecto mais subjetivo da vida. A experiência que eu estou me referindo é aqueles bebês que se olham no espelho a primeira vez. Ou, como a gente vê, por exemplo, em alguns animais, quando se veem, se descobrem no espelho. Primeiro eles acham que aquela criatura que ele está vendo no espelho é uma outra criatura e não ele mesmo. Então, quando ele sai do espelho, a criatura volta. Ele vai e volta. Até que em algum momento, tanto a criança como os animais compreendem que aquilo é um reflexo, que é uma imagem dele mesmo. E aí perde muitas vezes o interesse ou até acaba achando, entrando no lugar comum de, é só o meu reflexo, como no caso de criança. Então a gente tem uma atitude em relação ao mundo e aquilo que define como esse mundo é, o que é esse mundo. Para a gente continuar, tem que entender também qual que é o terceiro aspecto da estrutura de personalidade, que é como eu julgo. Tá, eu vi que tem alguma coisa ali, então eu posso ir ou posso apreender ela à distância. Eu tenho que sentir ela de alguma forma, ou pelo que ela é, ou pela ideia que ela me traz. Mas eu também tenho que saber se essa coisa eu gosto ou não gosto, e por quê. Então, nós temos aqui também outro par de opostos. O primeiro, a ideia de isto é bom ou mal para mim, então é um julgamento pessoal, eu gosto ou não gosto, então usa muito o eu, o pronome eu. Ou eu posso usar também uma referência mais genérica e impessoal. Ah, isto não é bom para ninguém. Veja, eu estou colocando isso como uma regra. Se não é bom para ninguém, então não deve ser bom para mim. O oposto. Ah, se eu gosto e eu vejo que é bom para mim, então provavelmente é bom para todo mundo. E aqui a gente está falando da terceira camada da tipologia junguiana, que é as funções sentimento e pensamento. E vamos esclarecer. Em psicologia analítica, sentimento não é emoção. Tá? Emoção é alegria, tristeza, raiva, melancolia, depressão. São estados alterados que afetam o corpo. Isso é uma emoção. É aquilo que altera o corpo. Sentimento é forma de julgar. Então, o sentimento, ele me diz algo de valor pessoal. O quanto eu gosto ou o quanto eu não gosto. O quanto aquilo é bom ou ruim para mim. O tipo pensamento, ele tem regra, é baseado em regras e normas gerais. Aquilo que é bom ou ruim para todos, como uma regra geral. Para exemplificar, ah, vocês já devem ter visto nesses filmes americanos, principalmente, quando tem algum julgamento. Então, você tem a imagem do juiz, do réu e dos familiares assistindo. O juiz é um tipo pensamento. Por quê? Porque ele abdica da opinião pessoal dele acerca do réu e se baseia em normas e leis e regras para fazer um julgamento. Então, é impessoal. Já a mãe do réu ou a família do réu, não importa o que o réu tenha feito. Eles acreditam que o réu é inocente. Veja, é algo pessoal. Mesmo que o cara tenha, de repente, assassinado 10 pessoas, mas algo dentro deles faz com que eles julguem que aquele parente, aquele réu, é inocente. Não importa se tem razão ou não. É o julgamento de valor pessoal. Tá, professor, mas como que isso funciona na clínica? Então, quando uma pessoa está conversando com a gente, está trazendo o relato da semana, isso muitas vezes nos primeiros 5 minutos da sessão, nós estamos ouvindo qual foi a atitude da pessoa, ou seja, como que ela agiu frente àquela situação.
como que ela percebeu aquela situação. Se ela ficou mais elucubrando sobre um problema X, ou se ela teve uma questão mais sensorial, ela não conseguiu compreender sensorialmente aquilo, se ela não conseguiu fazer o que precisava ser feito. E como que ela está julgando aquilo? E aí que entra o detalhe. Eu, enquanto terapeuta, enquanto psicólogo, eu estou ouvindo isso e tentando entender, bom, essa pessoa tende mais para uma extroversão, ela tende mais para uma sensação ou para um sentimento, então o natural dela é agir desse jeito. É assim que ela se relaciona com o mundo. E é assim que ela vai se relacionar com tudo. A grande questão é, se eu tenho mais ou menos essa estrutura definida na consciência, então o que que é o oposto? E é aí que começa a entrar a psicologia analítica mais ampla, né? Que a tipologia é uma coisa bem específica aqui de uma relação entre consciente e inconsciente. Para o consultório, para a clínica junguiana, o que interessa para a gente não é o que está acontecendo no ego, é o que está acontecendo no inconsciente que influencia o ego. Mas aí, como que eu faço para analisar se um conteúdo é inconsciente ou não? Eu tenho que saber tipologia. Então, vamos pegar um exemplo: uma pessoa extrovertida na consciência. De repente, ela está relatando um monte de questões que apareceram durante o dia e você percebeu que aquela, de repente, virou uma chave e ela ficou introvertida, introspectiva. Opa, já não é mais a consciência. Quem está falando já é o inconsciente. Porque ela foi para o oposto. Então, muitas vezes a pessoa chega no consultório falante, fala, explica, fez, não sei o quê, não sei o quê, aí você faz uma pergunta e de repente ela introspecta. Nessa hora você sabe que começou ali um contato com algum conteúdo inconsciente mais profundo. Outra questão. Isso porque eu falei da atitude em relação ao mundo. Mas vamos supor que a pessoa tenha tudo isso ok e o terapeuta não consiga enxergar exatamente a questão da atitude, né? Porque tem até variantes disso, tem questões de maturidade que são relacionadas a isso. Mas vamos pegar, por exemplo, uma função, a sensação, que é uma função que me diz que algo existe. A pessoa está me descrevendo exatamente, passo a passo, tudo o que ela fez. Ela pegou isso, amassou, fez o bolo desse jeito, amassou a massa assim, depois fez aquilo, depois fez aquilo, depois fez o outro. Aí você questiona de alguma forma e de repente ela começa a elocubrar, ela começa a ter insights, ou ela começa a conectar coisas que não estavam conectadas antes, porque a sensação é linear. A sensação é causa e efeito. A intuição, ela pula isso e mistura tudo. Então é puramente subjetiva. Quando a pessoa começa a mudar o discurso e entra num discurso mais subjetivo, opa, eu já sei que tem um conteúdo inconsciente ali manifesto na minha frente. Sem precisar fazer análise de sonho, sem precisar fazer aplicação de ferramentas, de técnicas de psicologia analítica, sem precisar fazer nenhuma análise muito subjetiva, só com o discurso. E se eu sei que é um conteúdo inconsciente, o meu próximo passo é quem está falando comigo que não é o ego. E aí que entra, vamos dizer assim, a parte mais gostosa do processo, né? Aquela parte assim que você olha e você fala assim, nossa, eu estou vendo enquanto terapeuta qual o conteúdo que está se manifestando. Por quê? Porque eu sei fazer uma análise de discurso baseada em tipologia. Eu sei, por exemplo, me comunicar adequadamente com o cliente. Se o meu cliente é um tipo sensação, adianta eu querer falar de símbolos, que é uma coisa totalmente abstrata? Não, os tipos de sensação são concretos. Eles precisam da concretude para se relacionar com o mundo. Então, eu tenho que usar ferramentas que usem dessa concretude para que eu atinja o conteúdo inconsciente mais primitivo, que não é desenvolvido. E lembrando, todo conteúdo inconsciente, quando se manifesta com carga emocional. Então, quando a pessoa está relatando e você questiona, e de repente ela vai para a função inferior dela, que é mais inconsciente, alguma carga emocional acontece. Então ela muda, o humor dela muda, o estado dela muda.
tudo aquilo que é inconsciente, a consciência não sabe. Então, quando o inconsciente se manifesta no corpo de alguma forma. E se manifesta no corpo, vai mudar o humor ou vai mudar a questão da linguagem não verbal. E aí eu sei que eu estou usando um contato com a função inferior. Ah, mas qual conteúdo? Pode ser qualquer um. Qualquer um dos complexos que a psicologia analítica aborda. Pode ser o Puer, pode ser o Cênix, pode ser o complexo materno ou paterno, a Animal Animus, o Trickster, algum conteúdo que está sombrio, algum conteúdo de self, e aí por aí vai. Então, a ideia é, tipologia serve para nos ensinar a ver quando um conteúdo se manifesta e saber que aquele determinado conteúdo é da consciência ou do inconsciente. Esse é o objetivo do processo de tipologia na clínica. Professor, mas isso não leva tempo para aprender? A ter essa prática, esse olhar, apenas ouvindo o discurso? Sim, leva tempo. Por isso que tem que se estudar a tipologia junguiana muito bem, embasar muito bem esse conhecimento, para que quando você esteja na clínica, a própria percepção desses conteúdos se manifeste naturalmente e você consiga enxergar isto no outro. Mas tem ferramenta para isso. Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil, né, o MBTI, que é validado pelo Conselho de Psicologia, que ele, vamos dizer assim, ele mede exatamente o quanto de cada uma dessas funções está desenvolvida. Assim como temos o QATI também. Não sei se todos aqui conhecem essas ferramentas, mas o MBTI, o Myers-Briggs Type Indicator, ele é uma ferramenta americana, tá? Enquanto que o QATI é uma ferramenta brasileira, foi criada aqui. Existem outras ferramentas, tem o Kelsey e Bates, enfim, tem N outras ferramentas, mas essas outras ferramentas, elas não passaram por crivos científicos, metodológicos científicos. Então não dá para afirmar que elas realmente medem da forma correta o que devem medir. As ferramentas validadas para psicólogos no Brasil são só o MBTI e o QATI. Um adendo. Eu expliquei para vocês que estrutura de personalidade, ela tem três camadas: a atitude, a forma como eu percebo o mundo e a forma como eu julgo o mundo, tá? O MBTI, ele tem lá uma quarta variável que aparece lá, que é JIP, que vem de julgamento e percepção, tá? Tecnicamente, toda função de percepção, tecnicamente não, isso que está escrito na obra do Jung. As funções de percepção são sensação e intuição. Então, seria meio redundante eu criar um P para dizer que algo é sensação e intuição. Então, o MBTI, né, a Myers-Briggs, eles criaram esse JP para falar sobre pesos, o quanto de determinada função de julgamento ou de percepção estão ativas. O QATI não tem isto. Alguém está perguntando aqui, é correto dizer que se o tipo do paciente for oposto do analista, há contratransferência? Não, porque a contratransferência tem a ver com a questão da maturidade, tá? O quanto o terapeuta conhece de si mesmo. Então, partindo desse pressuposto, o terapeuta junguiano, ele tem que fazer, sim, supervisão e tem que fazer análise, porque ele não pode se deixar envolver pela relação, pelo problema que o cliente está trazendo. E aí eu entraria numa conta transferência se eu estivesse me envolvendo emocionalmente na questão do meu cliente. E isso não tem a ver diretamente com tipologia, tá? A tipologia, ela é apenas a forma como a gente se relaciona com o mundo. O que nós temos que fazer enquanto terapeutas é modular o nosso discurso pensando na tipologia do cliente para que ele entenda qual que é a proposta da conversa. Então, se meu cliente for um tipo sensação e eu for ficar falando de coisas abstratas e intuitivas e de ideias e viajar na maionese, para ele vai ficar algo sem sentido. Se o meu tipo se o meu cliente é um tipo sentimento, vamos dizer assim, quando eu falo um tipo sentimento é porque isto é mais forte nele. E eu sou um tipo pensamento, se eu ficar falando de regras, de teorias para ele, ele vai ficar cansado e de saco cheio. Ele não vai gostar, ele não vai entender.
Que veja, o mapa de realidade dele é baseado nessas três características que ele desenvolveu. Então, eu só posso ter na consciência uma atitude, uma função de pensamento, uma função de percepção e uma de julgamento. Então, eu particularmente sou introvertido, porque eu ajo de forma introvertida no mundo. A minha função principal, ou seja, o que eu mais uso, aquela que eu uso com maior frequência, é uma função de percepção, que é a intuição. Ou seja, eu trabalho bem com conceitos teóricos, com conceitos abstratos. Então, intuitivos existem do pescoço para cima. Quem é sensação, existe do pescoço para baixo. E, por fim, a minha segunda função mais desenvolvida é pensamento. Eu trabalho bem com normas e regras. Então, para minha tipologia, o campo teórico, enquanto pesquisa científica, é perfeito. É onde eu me realizo enquanto um indivíduo, não como profissional, mas como um ser humano. Todas as minhas habilidades são voltadas para isso. Um tipo extrovertido, sensação e sentimento é diferente de um tipo extrovertido, sentimento, sensação. Por quê? Um está usando uma função de percepção para entender o mundo, e o outro está usando mais uma função de julgamento para entender o mundo. Então, uma pessoa que é sentimento, sensação, primeiro vai julgar e depois vai perceber. Uma pessoa que é sensação, sentimento, primeiro ela vai tentar entender concretamente e depois vai julgar. E além de tudo isso, tem as funções inferiores. A função inferior, que aí vai aparecer em toda a obra do Jung, da Von Franz também, inclusive, é uma porta. Veja, a tipologia, ela não tem uma forma específica, ela é apenas o jeito que eu lido com o mundo externo, e o oposto disso é o que está no mundo interno. O que que acontece? Ah, vamos falar dos complexos. O complexo do puer ou da puela. Tá, eu sei que é uma criança, teoricamente eu entendo isso. Eu olho nos sonhos dos meus clientes, eu vejo lá uma criança que aparece, ou eu vejo de repente um filhotinho de algum animal, ou eu vejo alguém fazendo alguma atitude infantil. Mas espera aí, é só isso? Não. Todo o conteúdo inconsciente, todos os complexos vão se manifestar via função inferior. Então eu tenho que saber qual é a função, a tipologia na consciência para identificar quando o inconsciente se manifesta. E sempre vai ser pela função inferior. Então, uma pessoa que é extrovertida, quando ela entrou em contato, quando o inconsciente se manifestou, ela introverte. Uma pessoa que é sensação, quando o inconsciente se manifesta, o inconsciente se manifesta de forma intuitiva. Mesma coisa para um tipo pensamento, que vai ter uma manifestação baseada na função inferior, que é sentimento. Então, a pessoa que é muito racional, muito lógica, que fala tudo baseado em regras, em normas gerais, não sei o que, de repente fala, ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu não acredito nisso. Isso é típico do sentimento. Primitivo, porque não é desenvolvido. E quando eu falo não é desenvolvido, é porque é primitivo mesmo, a pessoa não sabe lidar. Por isso tem carga emocional. É quase como se fosse uma reação instintiva, vamos chamar assim. A função inferior se manifesta com alteração. Dúvidas até aqui, gente, por enquanto? Porque veja, eu estou trazendo aqui exemplos clínicos e já colocando na prática também, para trazer para vocês a ideia de que a tipologia é a ferramenta mais necessária que se tem para o consultório de psicologia analítica. Porque sem ela, o trabalho fica inócuo, ou não chega a lugar algum. Lembrando que a prática clínica em psicologia analítica ela é totalmente diferente da prática clínica das outras abordagens. O nível de dinâmica, de interação no processo é imenso. E isso requer do terapeuta um grande conhecimento de si mesmo, incluindo quando os próprios conteúdos do terapeuta se manifestam ou não. Por isso que a gente tem que fazer análise, às vezes por bastante tempo, e manter um conhecimento de si mesmo grande o suficiente para você conseguir lidar com a demanda da outra, senão vai acontecer o que o André falou. Ah, eu vou entrar numa conta transferência. Meu cliente, para quem não conhece o termo, conta transferência
É quando o meu cliente chega para mim e fala assim, ah, então, um caso, exemplo. Ah, porque eu estou me divorciando e meu marido é isso, 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 não sei o quê, ele é um monstro, ele fez isso, fez aquilo, e o terapeuta fala, é, realmente, ele é um monstro mesmo. Isso é contra transferência. Veja, eu estou misturando a minha opinião pessoal com alguém. E se isso acontece, eu já perdi o ego e quem está falando é um conteúdo inconsciente meu. Para um tipo de pensamento que tem a função secundária como eu, falar de eu quero, eu gosto, você tem razão, já está me colocando na função sentimento, que é inconsciente. O nosso trabalho é, de certa forma, em termos de contato com os próprios conteúdos, estar na frente dos conteúdos do meu cliente. Eu tenho que estar um pouco mais à frente. E eu preciso entender tipologia enquanto indivíduo, porque a tipologia é um modelo, para eu conseguir olhar isso em mim mesmo. Isso tudo que eu estou falando é apenas definição teórica do que são os tipos psicológicos. Mas, tá, eu consegui entender a parte da comunicação, eu consegui entender a parte da questão da transferência, da contra-transferência, da manifestação do conteúdo inconsciente. Mas o que que tudo isso tem a ver com o processo de individuação? Bom, vamos resgatar um pouquinho o Campbell, tá? Que a gente vai sair um pouquinho da psicologia analítica, mas vamos ficar com o Campbell, que ele faz uma ponte muito boa nessa parte. Se a gente for estudar os mitos e lendas, né, a gente vai descobrir que tem um arquétipo, que também é um complexo, né, que do arquétipo surge o complexo no inconsciente pessoal, que a gente chama de herói ou heroína, né? Herói para os homens, heroína para as mulheres. O que que é esse conteúdo? Pensa no herói e na heroína como aquilo que te mantém vivo. É aquilo que faz você acordar do sono e não simplesmente morrer ou ficar dormindo. É o que faz você querer. Querer não, você é obrigado a viver a vida, a aventura da vida. Então, essa energia que nos move para continuar vivos. Isso é o herói ou heroína, tá? Enquanto energia. Ah, mas qual é a imagem que essa energia, essa coisa abstrata, né, que a gente chama de energia psíquica tem? Todos os protagonistas de todos os mitos, contos de fadas, lendas, filmes, novelas, histórias, animes, desenhos, qualquer coisa. Por quê? Porque é a história de uma vida. Então, se eu juntar todas as experiências que todos os mitos e lendas e contos de fadas já vivenciaram, então eu já tenho um relato de todas as experiências humanas que já poderiam ter existido e que existem. Elas são atualizadas conforme as culturas vão mudando os personagens, mas o conteúdo é o mesmo. Então, o conteúdo é igual, muda a imagem. Então, eu posso pegar uma novela dos anos 20, eu posso pegar uma novela medieval, eu posso pegar uma novela daqui a 50 anos que vai contar a mesma história. Muda a imagem, mas o conteúdo é igual. E por que que eu estou fazendo a ponte com o Campbell? Porque o primeiro passo da jornada heróica é se firmar no mundo como alguém. Tá, mas o que que isso quer dizer? Olha, tem um desenvolvimento lá na infância, tá? Tipologia, extroversão e introversão é uma característica inata, a gente nasce com ela. De toda a teoria junguiana, essa é uma que a gente pode falar assim, que é relacionada ao ego e é inato. Então, extroversão e introversão são inatos. A gente nasce extrovertido ou introvertido. Isso já foi corroborado com pesquisa, tá? Desde recém-nascidos que já têm uma atitude naturalmente mais extrovertida, assim como crianças recém-nascidas que já têm uma atitude naturalmente introvertida. As funções, tanto de percepção como de julgamento, elas vão se estabelecendo ao longo do desenvolvimento. Então, inicialmente, se forma a partir de uns 6, 8 meses, mais ou menos, quando começa a estruturar a identidade do eu, ou seja, quando a criança fala eu, ela começa a desenvolver uma função principal. Essa função é a primordial, é aquela que ela vai usar mais para se relacionar com o mundo, que pode ser de percepção ou de julgamento, tanto faz. Conforme ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo a secundária, porque uma função só não é suficiente. Não adianta só eu perceber se eu não sei julgar.
E não adianta só julgar se eu não sei sobre o que eu estou julgando. Então eu tenho que desenvolver uma de cada. E aí que começa a entrar o Campbell. Eu desenvolvi isso lá tá perto dos 5 anos, 6 anos de idade. Ainda é primitivo? É, mas já está mais ou menos delimitado ali, né? Quais as funções principais? Eu começo a jornada heróica. Bate com a ideia do brincar, tá? Quando a criança começa a brincar. E aí ela começa a se afirmar no mundo. Eu sou assim, ou eu sou assado. E eu não sou você, eu não tenho que ser igual a você. Eu gosto, eu não gosto. E isso vai se desenvolvendo e vai amadurecendo, como todos os personagens têm que passar por processos de aprendizagem, em todos os mitos. Todos eles saem de algum lugar comum, têm que se aventurar em algum lugar, têm que aprender a se defender, aprender a lutar, alguma coisa nesse sentido, para depois eles poder se determinar como um indivíduo. Daria para dizer que pessoas que são pensamento, por serem mais racionais e pragmáticas, teriam, deixa eu pegar aqui a pergunta, teriam mais dificuldade em se relacionar com a ânima? Não. Ou então pessoas que são sentimentos teriam mais dificuldade de se relacionar com ânimos? Não. Veja, aqui são duas instâncias. Se eu tenho um tipo de pensamento na consciência, a minha ânima vai se manifestar como? Pela função inferior. Está no inconsciente a ânima. Ela não é consciente. Eu não consigo dizer, olha, eu sou o Sérgio e agora quem vai falar é minha ânima. Não dá. A única pessoa que está falando aqui é o Sérgio, então não tem como. Agora, a relação com os conteúdos inconscientes sempre vai ser difícil, com qualquer conteúdo, porque é o meu oposto. É aquilo que eu não consigo ver em mim mesmo. É aquilo que eu não enxergo. Não importa que conteúdo seja. Então, não que vai ser difícil porque é ânima ou ânimos. Não, isso é para qualquer conteúdo. No meu caso específico, todo conteúdo que envolva sensação, para mim, vai ser difícil. Intuitivos são estabanados, é como eu falei, eles existem do pescoço para cima. Então, qualquer coisa que exija um trabalho manual mais intenso, já é difícil. E é aí que vai aparecer o conteúdo inconsciente, que pode ser qualquer um. Pode ser ânima, pode ser complexo materno, pode ser complexo paterno, Fênix, Puer, Trickster, sombra é relativo porque um conteúdo está na sombra ou é sombrio. Então, a sombra por si só é algo, mas também abarca todos os outros. Qualquer outro conteúdo pode se tornar sombrio. Então, é um porão, vamos pensar assim, é um grande porãozão onde tem coisa esquecida lá, pro bem ou pro mal. Tá? Então, respondendo à pergunta, não dá para fazer uma relação direta, tá, de tipologia na consciência com relação direta com o conteúdo inconsciente. O que dá para a gente afirmar é que todo conteúdo inconsciente vai se manifestar pelas funções inferiores, que é o que cria a diferenciação com a consciência. Agora, uma pessoa que já caminhou bastante no processo de individuação, ele vai ter uma relação boa com a ânima, mesmo sendo ela oposta. Porque é esse o objetivo, saber lidar com o oposto. E aí o oposto da ânima, o oposto como complexo paterno, o oposto como complexo materno. A tipologia é o que vai me dizer que algo é inconsciente ou não. E só isso, tá? Outras técnicas, outras formas de olhar, por exemplo, como a alquimia para identificar as transformações, as manifestações de conteúdo no sentido de o quanto aquele conteúdo é maduro ou não, quando começou a se manifestar, se é algo que já vem no tempo. É aí que eu vou identificando qual conteúdo está manifesto, mas a tipologia só me diz se algo é consciente ou não. Então, espero ter respondido essa pergunta. Bom, aqui a gente não tem mais nenhuma pergunta. Bom, voltando. Então, o Campbell vai sempre dizer no livro que ele escreveu lá sobre o herói das mil faces, que o primeiro passo de todo grande herói é se firmar no mundo como alguém que tem alguma habilidade ou que precisa fazer alguma coisa, é ter um propósito. Mas para se firmar no mundo, então a pessoa tem que desenvolver algo. Alegoricamente, você pega um pajem, que é um jovenzinho lá adolescente, que quer se tornar um cavaleiro, e ele vai passar por todo o processo de aprendizagem,
Em algum momento ele vai falar: agora eu sou um cavaleiro e eu estou pronto para lutar numa guerra, ou seja, estou pronto para enfrentar o mundo. Então, se eu trazer isso para a psicologia analítica, que é a mesma referência, para eu me tornar um adulto completo em termos de maturidade, eu tenho que ter a estrutura bem definida. Ah, mas o que que isso quer dizer? Que pessoas que não têm a estrutura da personalidade bem definida na consciência, elas ficam sendo possuídas por conteúdos inconscientes com certa frequência. Perdem o controle emocional ou não têm controle, somatizam, porque quando o conteúdo inconsciente se manifesta, só vai se manifestar de duas formas, ou no corpo ou em alguma expressão externa, numa atitude ou numa forma de julgar. Então a pessoa sempre vai trazer essas questões. Toda somatização é um conteúdo inconsciente manifesto. É um conteúdo emocional que está afetando o corpo. Toda situação em que a pessoa vira para o terapeuta e fala: eu fiz, mas eu não sei por que eu fiz. Bom, se o ego não sabe, então porque não era o ego. Era um conteúdo inconsciente. Então, que conteúdo é, a gente não sabe. Mas qual foi a maneira que isso ocorreu? A atitude, a percepção e o julgamento que a pessoa tem acerca disso. Aí eu olho para o inconsciente. E a ideia é, o Campbell diz, para se tornar alguém, eu tenho que saber quem eu sou. E tenho que agir de forma condizente com isso. Então, se eu sou um introvertido, intuitivo, pensamento, eu tenho que usar isso a meu favor. São as armas que eu tenho para lidar com o mundo. Adiantaria para mim trabalhar num lugar como um call center, sendo introvertido? Não, seria um martírio. Adiantaria para alguém que é extrovertido trabalhar na frente de um computador como aconteceu com o lockdown? Não. Isso é um martírio. Então, posso deduzir que para um paciente introvertido, a arte-terapia não tem ação efetiva? Não. A arte-terapia é uma técnica. Ela tem um objetivo de ajudar as pessoas a entrar em contato com conteúdos inconscientes via trabalhos, de certa forma, chamados artísticos, mas expressivos é o termo correto. Então, o desenho, a música, a pintura, a dança, a escultura, elas são formas que você usa para fazer com que a pessoa entre em contato com esses conteúdos. Não tem nada a ver com a questão da introversão e da extroversão. Vou trazer um exemplo. Você está com um grupo de pessoas fazendo um trabalho de arte-terapia e você pede para as pessoas fazerem um desenho. Todo mundo vai desenhar. Os extrovertidos vão se sentir à vontade porque está cheio de gente e tem bastante estímulo ocorrendo. Eles vão ficar olhando para todo mundo, mas vão fazer o desenho. Os introvertidos, eles vão se concentrar no seu desenho e vão apagar a existência dos outros, porque a atenção concentrada deles é bem alta. Ou seja, não existe uma relação direta com isso, tá? Pacientes introvertidos com a arte-terapia, eu posso afirmar que, num caso de um atendimento individual, eles vão se dar super bem, se eu excluir a questão da timidez, tá? E a resistência. Lembrem, introvertidos são hesitantes. Eles podem hesitar, mas não quer dizer que eles não vão fazer. Então, não existe uma relação direta. Assim como, por exemplo, aplicar uma técnica de arte-terapia em um grupo onde só tem extrovertidos, eles vão se dar super bem, a não ser que também sejam tímidos. Porque se eles forem tímidos, eles vão hesitar. Então, não existe uma relação direta, tá? A arte-terapia, ela é uma abordagem dentro da psicologia analítica também, porque existem outras linhas teóricas que têm processos de arte-terapia, têm um olhar para a arte-terapia, mas na psicologia analítica, ela não tem relação direta com a tipologia. Pelo contrário, os trabalhos de arte-terapia muitas vezes vão mostrar qual a tipologia que está no inconsciente. É exatamente o oposto. Vai ajudar a pessoa, por exemplo, que é introvertida, a perceber o quanto daqueles conteúdos expressivos são extrovertidos. Então, a arte-terapia, enquanto uma técnica, a ser um conhecimento técnico, ele é prático, ele é pragmático mesmo, né? Ele tem que ser feita alguma coisa, ele é uma ferramenta para ajudar a pessoa a entender os conteúdos inconscientes,
E não necessariamente que vai haver uma dificuldade, não. Sabe, qualquer pessoa pode fazer. A timidez pode ser um problema. E timidez não é introversão, tá? Introversão é o mundo interno, chama. É mais, o estímulo vem de dentro. Então é o que a pessoa sente, o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está elucubrando na cabeça dela, as conversas que ela tem dentro dela. Timidez é uma preocupação excessiva com o pensamento que os outros têm. Então eu me preocupo demais com o que os outros estão pensando a meu respeito. Então a timidez está mais perto da ansiedade do que da introversão. Existe um tipo psicológico ideal ou melhor para o exercício da profissão do psicólogo clínico? Não, não existe. Não existe. Por uma questão simples. A prática clínica, ela independe, assim, da teoria. Tá? Se eu falar da teoria psicológica, por exemplo, a psicanálise, a analítica, a fenomenologia, a Gestalt, a Lacan, isso são teorias. Mas a prática clínica é aquilo que você faz no consultório. E pode ser de qualquer teoria, pode ser de qualquer tipo. A questão é como você se adapta ao seu cliente. É nesse lugar que eu estou trazendo, é como você se modula para fazer com que o seu cliente entenda o que você está querendo transmitir de informação. E isso também implica que eu tenho que saber quem eu sou, qual é a minha atitude natural, como eu julgo e como eu percebo. Porque só quando a gente se firma, e retomando o Campbell, é que eu consigo criar a diferenciação. E quando eu crio a diferenciação, eu percebo em mim mesmo quando não sou eu. Não sou eu, ego. É um conteúdo inconsciente que é autônomo, tá? Para aqueles que estão começando na psicologia analítica, quando a gente fala de um conteúdo inconsciente manifesto, a gente está falando de algo autônomo, tá? Um exemplo bem clássico. Quem aqui já passou por entrevista de emprego, foi lá, conversou com a pessoa do RH, a pessoa fez um monte de perguntas, e você respondeu. E aí, quando você saiu da entrevista, você fala: caramba, por que que eu falei aquilo? Nossa, por que que eu agi daquele jeito? Veja, se fui eu que fiz, como é que eu posso estar me questionando? Então, não era eu. Algo veio, que a gente chama de complexo, tomou conta do ego, falou aquelas monte de coisa que não deveria ter sido dito, volta para o inconsciente e a pessoa fica: caramba, por que que eu fiz isso? Ó, um extrovertido tímido deve ter bastante dificuldade. Peraí, um extrovertido tímido deve dificultar bastante essa distinção. Então, aqui tem uma coisa que é bem complicada, tá? Uma pessoa que é extrovertida, que é pensamento, ou seja, muito racional, e ainda é sensação, ou seja, muito pragmática, é a que mais vai ter dificuldade com o processo analítico junguiano, porque é muito subjetivo. O Jung era introvertido, intuição, pensamento. Então, toda a teoria também é muito baseada na personalidade do autor. O Freud, a mesma coisa. Se você pegar a teoria freudiana, a psicanálise, você vai perceber que é muito parecido com a estrutura de personalidade do próprio Freud. Porque é a forma como ele via o mundo, é a forma como ele analisava aquilo que ele estava tentando defender como uma teoria. Para o Jung, a mesma coisa, para o Peirce, a mesma coisa, bom, para Lacan, a mesma coisa. A teoria é muito baseada na personalidade do autor. E aí que entra a questão, né? Uma pessoa que é extrovertida, pensamento e sensação, se eu me pegar só a teoria, ela vai ter dificuldade de entender a teoria, porque é o oposto dela. Isso não quer dizer que ela vai ter dificuldade com o processo. Porque se eu vejo que a pessoa tem essas características, então não adianta eu falar de subjetividades. Para ela, eu vou fazer trabalho de arte-terapia. Eu vou usar todas as técnicas que sejam manuais. Vai mexer na argila assim, vai mexer com giz de cera assim, vai fazer desenho, se tiver que dançar, vai ter que dançar, se tiver que pular, vai ter que pular. Vai ter que usar todos os recursos que sejam pragmáticos. Porque se ela está com a atenção dela concentrada numa atividade que usa dela a extroversão, o pensamento e a sensação, opa, quando aparecer um conteúdo que é inconsciente, fica visível para o terapeuta. Veja, é observável. Eu estou vendo efetivamente aquilo acontecendo.
Então, eu tenho que saber tipologia para quando o meu cliente se manifestar algo diferente para ele, eu conseguir ver. E na hora que se manifesta, eu já tenho que questionar o que que foi isso. Eu sempre brinco com os meus clientes. Quem falou isso ou quem agiu? Que não é você. Se o ego não faz parte da estrutura do ego, quem foi que agiu? Então a gente personifica. Aqui eu já estou fazendo uma ponte com o processo terapêutico, tá? Eu identifiquei a manifestação do inconsciente via função inferior. Próximo passo é quem está manifesto? Vou usar um pouquinho do Hillman. Tá? O Hillman traz muito a ideia de personificar um conteúdo inconsciente para a gente poder lidar de uma forma mais objetiva com ele. Então, ao invés de falar, por exemplo, de algo que é gostoso, eu vou falar de uma maçã. Então, vamos personificar em um objeto, algo que seja mais palatável para a consciência compreender. Então, a gente personifica. E quando a gente personifica, a gente está falando de um complexo. Então, quem que está falando aqui? Quem que disse isso? Quem foi a pessoa que na entrevista falou aquele monte de besteira? Que não era você? Aí você vai vasculhar dentro da história do cliente, dentro de toda a narrativa que o cliente traz, dos sonhos e tudo mais, qual aquele conteúdo que está mais manifesto. Tudo bem, Bianca. Bom descanso para você. Ó, sei que sou INFJ pelo MBTI, mas como posso descobrir quais das funções é mais forte, a intuição ou o sentimento? Olha, eu ainda fico confuso com relação a esse formato do MBTI, porque esse J e esse F, esse J e o P deles sempre confundem. Mas pelo que está escrito aqui, me corrija se eu estiver errado, tá? Gente, eu não uso MBTI, eu uso o Quati. A I é de introversão. O N, se eu não me engano, é de intuição. E o F, que é de feeling, é de sentimento. Só que tem esse J, que é de judgment, é julgamento. Então, função de julgamento é sentimento e pensamento. Qual que é a ideia aqui do MBTI? Que a função de julgamento ela é mais forte. Então, se eu fosse traduzir para um formato do Quati, seria um sentimento introvertido com intuição auxiliar. Então, a função principal seria sentimento, depois intuição em segundo lugar, e a atitude seria introvertida. A grande questão é, e quando você é o oposto? Quando você é extrovertida, você é pensamento e é sensação. É aí que o pulo do gato está exatamente aí. Toda alteração emocional, para cima ou para baixo, vai manifestar conteúdo inconsciente pelas funções inferiores. Esse é o lugar. Caso clínico, em geral, envolve isso. Tipologia é isto. Tá? A tipologia ela é ferramenta de trabalho do dia a dia. Ah, professor, mas quem pode aplicar o Quati? Só psicólogos. É material restrito. Ah, mas o Quati é um teste. Sim, é um teste. Ele já foi validado estatisticamente pela Vetor. Eu acompanhei todo o processo de validação. Tá? Foi aplicado em 30 mil pessoas. A fidedignidade do teste é garantida. O MBTI é a mesma coisa. Então, assim, ele realmente mede o que ele está ali para medir e ele realmente determina aquilo que é mais viável. Ah, mas e quando a pessoa não desenvolve a tipologia dela? Então, é aquilo que eu comentei. Quando a pessoa não desenvolve, ela não consegue fazer escolhas, então ela está imatura. E se está imatura, por princípio, por dedução da imaturidade, ela está no lugar de um puer. Porque o adulto tem que ter essa estrutura definida para poder saber lidar com o mundo e lutar pelas coisas que precisa. Ah, professor, mas é aquelas pessoas que ficam se adaptando o tempo do outro, o tempo todo. Então a pessoa é extrovertida, mas está trabalhando no lugar introvertido, ou o contrário. Então, isso também é uma imaturidade. Isso que a gente chama de tipo falso, tipo adaptado. É uma imaturidade porque a pessoa está se forçando a ser algo que ela não é naturalmente. E se ela se força a ser algo que ela não é, ela está criando uma repressão. E todo conteúdo reprimido é imposto pelo inconsciente de alguma forma. Então, isso também é uma imaturidade. Quando a gente aplica o Quati, por exemplo, aparece lá nos scores abaixo de 5 pontos que a determinada pessoa é imatura. Por quê? Porque ela não consegue fazer escolhas.
Ela não sabe se ela tem que ser isso ou aquilo. Ela não sabe se ela deve fazer aquilo ou outro quando é confrontada com um dilema. E isso apresenta como score baixo imaturidade ou tipo falso. E sempre vai, quase sempre, né? Mas na maior parte das vezes vai bater muito na questão do puer e do sênix. E se bate no puer, vai bater no complexo parental. E se bate nos complexos parentais, não há ânima nem ânimos. E a ânima e o ânimos só vão se manifestar quando as questões parentais tiverem sido resolvidas, a pessoa deixa de ser uma criança, internamente falando, ou seja, o puer deixa de ser tão manifesto, e a energia é deslocada para o surgimento de uma ânima e de um ânimos. E aí a gente pode começar a falar de processo de individuação. Então, boa parte do processo clínico, quando a pessoa chega no consultório, é para ajudar muitas vezes a pessoa a se firmar no mundo. E aqui independe da idade biológica, tá? Tem pessoas que chegam com 50 anos de idade que ainda não se firmaram no mundo como indivíduos. Ficam flutuando em adaptações. Ah, tá ok então, Carmen. Fica à vontade. Eu que agradeço a sua presença. Enfim, essas questões todas são as questões que permeiam o consultório, tá? Nosso tempo está acabando, tá? Esse webinar aqui ele não tem realmente muito tempo, mas eu queria mostrar uma coisinha para vocês, que é uma pesquisa que está em andamento, tá? Para levantar algumas questões sobre cultura. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Acho que é essa aqui. Eu não sei se vocês estão vendo uma tela aqui onde está aparecendo os dados estatísticos. Por favor, confirma para mim se vocês estão vendo. Alguém confirma aí, por gentileza. Levanta a mãozinha aí. Ana, estão vendo, né? Eu vou andar um pouquinho aqui para o lado. Deixa eu ver aqui, deixa eu empurrar aqui. Olha que curioso. Foram aplicados, isso aqui já tem é uma tabulação de mais ou menos 5.000 testes, mas eu excluí todas as pessoas que tinham algum tipo de indefinição. Ou seja, questão de maturidade. E olha que curioso. Isso aqui foi aplicado entre 2007 e 2019, uma pesquisa longitudinal. Então, é uma coletânea de várias pesquisas de pessoas que fizeram pesquisa aplicando o teste, e eu fui juntando esses resultados todos. E olha que curioso. Numa amostra de 1.500 pessoas, que já é uma amostra representativa da sociedade brasileira, 71% deram como extrovertidos. Olha que coisa curiosa. Ah, professor, mas isso tem alguma coisa a ver com o nosso clima? Claro que tem. Quanto mais quente, mais para fora as pessoas tendem a ficar. Então, a extroversão se torna algo mais natural. É o contrário do que acontece, por exemplo, mais para o norte da Europa, Estados Unidos, Rússia e países mais nórdicos, onde o frio impede que as pessoas fiquem muito expostas, porque elas podem morrer. Então, a introversão como mecanismo de adaptativo é mais valorizada. Isso é um dado cultural, baseado inclusive no Meira Pena, que é um pesquisador que estudou tipologia e cultura. Mas olha isso, 42% da população brasileira, em média, são sentimento. Quase a metade. E 43% são sensação. O que isso quer dizer? Que a grande maioria das pessoas tendem a ser extrovertidas, julgam as coisas com base em valores pessoais e tendem a acreditar coisas concretas e sensoriais. Quer ver um exemplo disso? Carnaval. Você quer uma coisa mais extrovertida que o carnaval? Você quer uma coisa mais sensorial, visual, de estímulo que o carnaval? Uma coisa mais de eu gosto, eu não gosto, de todo mundo gostar e você se envolver com aquilo? Isso é tipologia em cultura. Tipologia na sociedade. E se a grande maioria das pessoas tem essas características, então a nossa cultura é baseada nisso e a realidade daquilo que é o certo, o errado, aquilo que é bom ou mal para a sociedade vai ser baseada nessa forma de ver e de entender o mundo. Então, quem que vai se sentir estranho? Introvertidos. Vão se sentir fora da realidade, porque eles vão achar que estão inadequados. E crianças vão sofrer com isso, principalmente com diagnósticos precoces do tipo autismo. A criança às vezes é só introvertida. E se os pais forem extrovertidos, a criança vai sofrer, porque os pais vão achar que ela está doente ou que tem algum problema. E vice-versa.
Se os pais são introvertidos e a criança for extrovertida, os pais vão achar que a criança tem TDAH. E ela é só extrovertida. Diagnóstico incorreto. Porque, no final das contas, o diagnóstico vai ser feito pelos pais para o psiquiatra. Então, os pais vão convencer o psiquiatra via discurso de que aquela criança tem determinado comportamento que é inadequado. Isso é só para vocês entenderem até onde a tipologia vai. Tá? É um campo de pesquisa enorme e tem pouca gente fazendo isso de uma forma mais sistemática. E quanto mais pesquisa se tiver nisso, melhor. Quem que pode usar essas pesquisas? Toda a área de marketing e publicidade, que direcionariam para um público brasileiro propagandas muito mais bem definidas e direcionadas. Então não ficaria restrito só ao RH, que faz seleção, recrutamento e seleção. Ficaria muito mais amplo do que isso. Todas as pesquisas, por exemplo, nas áreas de política, que conseguiriam determinar melhores formas de atuação política para atender demandas específicas da sociedade, desde que os políticos entendessem essas características que são inerentes à maioria das pessoas. Então, é um campo ainda muito grande para ser explorado no Brasil, mas ainda existem poucos psicólogos profissionais na área de psicologia analítica que queiram fazer pesquisa para além do trabalho clínico. Ah, nunca vi tantas crianças com diagnóstico de autismo e achei muito importante o que você falou. Sim, então, hoje em dia existe, porque assim, diagnóstico de autismo é genético, gente. Autismo é genético, não é opinião, não é por observação. Sim. Mas hoje há uma tendência medicamentosa no meio da medicina, até por influência das indústrias farmacêuticas, de tratar muitos transtornos de uma forma medicamentosa só. Mas lembrando, autismo, TEA, dentro da classificação mais tradicional, é uma mudança, é uma questão genética. Não é baseado no discurso, por exemplo, de uma professora que viu o aluno lá isolado e que não consegue ter amiguinhos e que acha que ele tem TEA e fala para os pais suspeita que aquele aluno tenha TEA e os pais levam esse recado para o psiquiatra. Já é uma cadência de eventos. Então, realmente, olha, isso é um dilema, é algo que ainda precisa ser melhor pesquisado, né, para saber se isso realmente está ocorrendo. Isso que eu estou dizendo é a minha percepção. Então, está bem dentro do campo da minha opinião, tá? Mas é algo que eu percebo. Eu vejo muitos pais vindo fazer terapia, porque eu não atendo crianças, mas que trazem essa questão, e a primeira coisa que eu pergunto, você já fez algum teste genético? Ah, não, não fiz. Tá, mas quem disse que seus filhos têm TEA, por exemplo? Ah, não, é eu que acho porque eu li na internet. Então, sempre tem que vasculhar a origem da informação, tá? É a principal parte. Hoje em dia não dá para confiar exatamente em tudo que a gente ouve. E quando é algo de medicina, você tem que ver a fonte. Tem um diagnóstico, tem lá um CID específico e tudo mais, para depois você começar uma questão de relação. Eu perguntei para um cliente meu, por exemplo, por que que ele queria rotular o filho com TEA, sendo que nunca foi feito um diagnóstico específico. Ele acreditava que era isso. Aí, gente, aí muda totalmente a perspectiva, né? A análise dos sonhos para Jung é o mesmo que para Freud? Não. Primeiro, porque para Freud a teoria é diferente. São teorias totalmente diferentes, tá? Se eu pegar o começo da obra do Jung, eu até consigo ver bastante da forma de analisar os sonhos da psicanálise, porque o Jung começou na psicanálise, tá? Os primeiros trabalhos dele, os estudos psiquiátricos dele, vão pegar muito de conteúdo psicanalítico. Só que depois, quando ele rompe com o Freud e escreve o livro dos tipos psicológicos, aí ele começa um caminho diferente, porque a teoria dele começa a ser desenvolvida. Então, a análise de sonhos é totalmente diferente, tá? Ah, o que mais vai fazer após? Faça mesmo, Luciana, vale a pena. Aliás, olha, gente, o curso de pós-graduação em psicologia analítica é uma imersão, tá? Entendam o processo de individuação como um caminho. O Jung, ele mostrou o caminho dele, mas ele também mostra aquilo que é um caminho natural do ser humano. Então, pensem sempre no processo de individuação como um caminho que você tem que trilhar na sua vida. Agora, se você está indo a favor da maré, a favor do sentido do rio,
ou indo contra a maré, aí tem que resolver isso na terapia. E para aqueles que já atuam como profissionais, estão sentindo que o processo do cliente está empacado, aí é supervisão. Até para ver se não está numa relação de conta-transferência. Tá? E para ver se também a comunicação está adequada com o cliente. Porque se estiver forçando demais para o cliente para um lugar que ele não consegue entender, que ele não consegue nem visualizar o que que é, você está forçando o cliente a entrar no lugar de função inferior, e se não tiver contato com esses conteúdos, ele vai espanar. E quando eu falo espanar, ele simplesmente vai interromper o processo. Então, está nesse lugar. Mais alguma dúvida, gente? Aproveitando, gente, obrigado, tá? Eu estou lisonjeado aqui com os elogios. Obrigado mesmo. Deixa eu ver. Diagnóstico já falamos. Deixa eu ver se ficou mais alguma pendência aqui de pergunta. Bom, a Alter de Palavras é uma ferramenta, sim. Então, essa aplicação, o curso demora o dia inteiro, um dia inteiro, porque a gente aplica e ele não é rápido. Tá? A gente tem uma aplicação inicial e depois tem todo o processo de análise que é tudo escrito. Então, você chega no final, você está com um caderno com 4 páginas preenchido. Deixa eu pegar aqui. Então, só para vocês saberem, é essa ferramenta aqui, ó. Essa é a primeira parte da aula, preencher isto. A segunda parte da aula é preencher esse caderno, tem 4 páginas. E por último, tem toda a parte teórica que explica tudo que está aqui. Então, por isso que ele é extenso. Ele dura em média 7 horas, 7 horas e meia. Mas também vocês terminam o curso sabendo exatamente como fazer tudo isso e aplicar. E é como eu falei, gente, isso aqui, ó, é um retrato de como a pessoa, o indivíduo está, é um retrato do inconsciente daquele momento. Vai me dizer onde está a ânima, onde está o herói, quais são os conflitos, qual complexo está ativado, qual que não está ativado, o que está na sombra, o que precisa ser ressignificado. Tudo isso usando a técnica de associação de palavras, bem parecida com a do Jung. Por que o TEAR não é online? Por causa da aplicação em papel e por causa desse caderno. Tá? Tem muita coisa que depende da observação do terapeuta. Enquanto a pessoa está fazendo o exercício, o terapeuta está anotando no caderno, então não dá para ser online. É só por isso. Não, eu não tenho canal de YouTube. Aliás, eu não sou bom para fazer essas coisas de Instagram. Nem tenho Instagram, gente. Eu abri meu Instagram agora porque uma colega pediu para fazer uma live com ela sobre o mito do Sísifo. Mas eu não sou muito fã assim de mídias sociais, então vocês vão achar no máximo o meu LinkedIn. Ó, respondendo aqui, o conhecimento das Big Five seria agregador? Sim. O Quati, como todas as ferramentas de psicologia validadas pelo conselho, tem que ser revalidado de tanto em tanto tempo. Então, se eu não me engano, a cada 20 anos. E ele passou por uma validação recentemente com a Vetor. Então, a Vetor aplicou o Quati e nas mesmas pessoas aplicou o MBTI e aplicou o Big Five. Então, é uma validação estatística que comprova que a ferramenta ela mede o que tem que medir e os resultados não se alteram com o tempo. Então, sim, o Big Five ajuda bastante e serviu de base para validar cientificamente o teste Quati. Estou aqui para conhecer mais sobre Jung, mas também sobre mim mesma. Como fazer terapia com você? Pode responder? Ué, é simples. É só marcar um dia que a gente começa. Não tem problema nenhum. É só Se marcar. é o contato do professor Sérgio, você pode mandar para o e-mail atendimento ou escrever inbox para o professor Sérgio. Ou, Sérgio, se você quiser colocar em seu WhatsApp, sinta-se à vontade. Põe aqui no grupo, não tem aqui no chat aqui. Gente, olha, eu vou deixar aqui meu WhatsApp. 02344. Prontinho. Tá aqui, ó. Gente, é coisa simples, tá? Não tem nada assim de. Não é porque eu sou analista, que eu tenho esses. Não, gente, eu sou uma pessoa, como vocês, como qualquer outra pessoa. Tenho algum conhecimento por causa da experiência, por causa de tudo mais, sim. Nada que ninguém consiga com o tempo. Então, fiquem à vontade. Se quiserem fazer terapia, se quiserem fazer supervisão, tô aqui para ajudar.
Ah, Helenice, eu moro longe. Ué, mas hoje a gente tem Zoom, tem Meet, né? Tem tudo virtual, é possível fazer online? Então, isso já não é mais um problema. Antigamente as pessoas falavam, nossa, eu estou lá em Manaus e não tem ninguém da área junguiana. Então, isso já foi superado, a pandemia também ajudou nessa parte bastante. A pandemia fez todos os psicólogos quebrarem fronteiras. Então, nessa parte é muito bom. Um livro sobre tipos psicológicos, por favor? Claro, você pode procurar na Vetor, Tipos da Diversidade Humana do Zacarias. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver onde é que está. Tipos da diversidade humana. Aqui, achei. Esse aqui, ó. Tipos da diversidade humana. O Zacarias é o criador do Quati, tá? E ele dá aula na Freedom também. Tão maravilhoso quanto o professor Sérgio. Vocês aqui conhecem o professor Zacarias? Ele que é o autor do teste do Quati. Que bacana, Cida, que você conhece. Ah, vamos fazer spoiler então. Gente, saiu, tá fresquinho, tá no, assim, saiu do forno semana passada. O Oriaxé, a dimensão arquetípica dos orixás. Já comprei o meu. Revisada e ampliada. Opa, Cida. Então, assim, saiu, tá, pessoal. O Felipe, que é o outro autor, tá fazendo os lançamentos lá no Nordeste. E o Zacarias vai começar a fazer agora. Então, ó, se tiverem interesse em mitologia afro-brasileira e psicologia analítica, recomendo esse aqui, tá? Então, esse aqui tá fresquinho, saiu do forno na semana passada. Eu tô fazendo aqui propaganda também, gente, não tá certo, né? Quando o Pode material é fazer, bom, a porque gente tem que divulgar. esse livro do Zacarias é maravilhoso e tem que fazer mesmo. Sim, sim, porque vamos considerar, se de repente começa a aparecer nos sonhos dos nossos clientes conteúdos que não são de mitologia greco-romana, como é que eu vou analisar? Então, eu tenho que conhecer mitologia afro-brasileira, mitologia indígena brasileira, mitologia dos povos Chile, Peru, Bolívia, dos países latino-americanos como um todo. Eu tenho que conhecer. Sou junguiano, eu tenho que conhecer mito e lenda. E quanto Aí mais conhecer, melhor. vou confundir mais a cabeça deles. Caso vocês não consigam se inscrever nessa pós, eu não sei se vocês sabem, nós temos uma pós-graduação EAD, que daí é diferente. O EAD são videoaulas gravadas em psicologia analítica com ênfase em mitos, contos e artes. Aí você vai ter, nessa pós, você vai ter os conceitos junguianos e todos esses mitos que o professor Sérgio falou. Você vai ter mitologia indígena, mitologia afro, mitologia nórdica, mitologia hindu, japonesa. Ela dá ênfase em mitos, contos e artes. É bem bacana. Ah, Sônia, obrigado pelas palavras. Olha, aquilo que a gente faz com a alma sempre vai ficar gostoso, sempre vai ser leve. Então, é isso que a gente tem que buscar. Se realizar no mundo com a alma. Ou, como diria o Hillman, né, fazer alma. Então, vamos fazer alma. Vamos fazer a nossa alma no mundo, para que a nossa vida seja leve apesar de tudo. Eu escolho ter uma vida mais leve, eu escolho a simplicidade, e não que eu sou mais simples, mas é uma escolha.